E aí, gente, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Cultura 21. Você sabe, você é o embaixador do reino, você é responsável por espalhar essa cultura do evangelho, essa cultura de Jesus, essa cultura da igreja. Por isso, nós trazemos aqui sempre pessoas importantes, relevantes, que podem também nos ajudar, nos dar aí os meios, nos dar dicas de como nós podemos impactar a nossa cultura. Por isso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já quero te convidar, já desde esse começo, a se inscrever, para você não perder nada, todas as novidades, você ficar por dentro do nosso canal. Se você ainda não nos acompanha no Instagram, Facebook, todas as redes sociais aí, você também pode nos acompanhar nas nossas redes. Se você não é inscrito, se inscreva, participe de forma ativa desse podcast. Participe aí nos comentários. Lembre que você não está apenas assistindo, você está aqui sentado ao meu lado, sentado junto conosco na mesa, para que nós possamos aqui debater, conversar. Então deixe sua pergunta, deixe seu comentário para que nós possamos ir aí vendo também, tá bom? Quero já poder dar as boas-vindas para esse nosso convidado hoje aqui, ele que nesse ano, né, então ano de 2024 foi eleito, na verdade foi eleito em 2023 para 2024 e 2025, né, o biênio da renovação carismática da Diocese de Novo Hamburgo. André Dalmas, uma salva de palmas para ele. Seja muito... A equipe estava com o telefone na mão, tirando foto. Mas então seja muito bem-vindo, André. É um prazer poder estar aqui contigo hoje. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Falar em Jesus, falar em Deus sempre é um convite que eu adoro, eu gosto de falar de Deus, né? Por isso que o Senhor também... Muitos me chamam de alto-falante, né? Porque eu tenho quase 2 metros, e eu falo bastante, então eles me chamam de alto-falante. E estar aqui para falar de Deus é uma grande graça. Hoje eu estou realmente louvando ao Senhor por ter esse espaço, né, para a gente ter mais um canal onde a gente possa expor tudo aquilo que o Senhor faz por nós. Amém, amém. Eu já quero te dar aqui um presente da nossa loja. Obrigado. Quero lembrar, então, agradecer, né, a nossa loja que é apoiadora desse podcast. Nós temos aqui alguns livros, o pessoal que vai estar acompanhando aí da renovação. Nós temos Como Novo Pentecostes, da PET. Nós temos Diário de Santa Faustina. Para esse início de ano, né, tem sido um sucesso aqui na nossa loja, no nosso pessoal. É a agenda para 2024. Eu não sei se esse modelo tem, acho que hoje não veio, mas tem um modelo que é como que um diário espiritual, onde ali você consegue marcar os seus compromissos na agenda, uma agenda normal, mas do lado tem o evangelho do dia e tem um espaço ali para você escrever. Então você aí que tem dificuldade muitas vezes de fazer Alexio, né? Nós da renovação sempre falamos muito sobre catraste. Aqui, ó. Esse é um deles. Eu não vou abrir porque tá fechadinho para mostrar. Mas esse é um deles, onde você tem aqui do lado o evangelho e um espaço para você escrever a meditação da palavra que você ali, né, teve com o Senhor. E nós sabemos que a palavra de Deus, para nós carismáticos, é muito importante. Então nós precisamos nos encontrar com a palavra todos os dias. E muitas vezes algumas pessoas têm dificuldade para isso, né? Talvez quem está ali começando seu processo de conversão, iniciando, sim, e tem dificuldade. Então nós temos essa opção também para facilitar você de ter um encontro com a palavra de Deus. Mas então, André, nos conta um pouco mais da tua história, do início, assim, não sei se tu sempre foi da igreja, se não, se tu vem de um berço cristão. Bom, enfim. eu nasci... Se puder, só puxar um pouquinho mais o microfone. Eu nasci em Porto Alegre, né, numa é família... de Porto Alegre. Sou de Porto Alegre. Numa família católica, meu pai, independente do que acontecesse, domingo era dia de ir na missa. Independente do que estivesse fazendo, independente do programa que tivesse, ou se estivesse de férias, ou se estivesse na praia, ou se estivesse viajando, domingo era dia de ir na missa. Sim. Então fui criado assim, fiz todos os sacramentos. Eu tenho 2 irmãs mais velhas, eu sou mais novo. Né? Tu és o caçula da casa. Eu sou o resto, né? E a raspa do tacho. A raspa do tacho, é. E meu pai sempre ensinou, então, que a gente tinha que honrar, né, esse compromisso com Deus, porque ele nos dá tudo e a gente também tem que, né, devolver para ele pelo menos um pouquinho do nosso tempo. Sim.
rezando todos os dias e indo à missa aos domingos. Isso ele nos ensinou, né, que a gente deveria sempre fazer. Então, sempre fui na missa, estudei em colégio de freiras, lá em Porto Alegre, né, no Sim. Colégio Santa Inês. Tive toda a evangelização, né, porque na época as escolas ainda tinham aquela aula de religião, né, que fazia com que as pessoas lessem a Bíblia, escrevessem, respondessem questionário, né, para aquilo ir ficando enraizado já desde Sim. pequeno, né. E é uma pena que hoje a maioria das escolas não faz mais isso, né, porque isso realmente faz toda a diferença na vida da pessoa, né, ter desde criança uma formação cristã. Então, por isso que hoje em dia a missão dos pais é muito importante, né? Porque se a escola não te leva nesses momentos, em casa a gente é obrigado a dar isso para os filhos. Assim Sim. como a gente dá a roupa, dá o alimento, a gente tem que dar o subsídio para que ela cresça com moral, com firmeza de convicção, de detalhes, de coisas que ela tem que fazer. Ela tem que ter uma certeza na vida. Ela é filha de Deus, Sim, que ela é amém. amada, né? Isso já resolveria bastante dos problemas. Mas continuando então, estudei numa universidade católica também, que foi a PUC. Me formei lá em administração de empresas. Depois conheci minha esposa e vim para cá, né? Ela é de Ela é de Novo Hamburgo. Ela é de Novo Ela é Hamburgo. de Novo Hamburgo. Vocês Então conheceram? a gente se conheceu em 96, né, na praia. E aí começamos a namorar e depois, então, quando casei em 99, vim para cá. Sim. Então vou fazer 25 anos de casado agora esse ano. Amém. Tenho Parabéns. uma filha de 22, que também, né, é catequista. Sim. E eu sempre fui na missa, assim, né? E a minha esposa começou aí no grupo da Renovação Carismática. E eu disse, não, pá, eu já vou na igreja domingo, o que que é? Aquele pensamento, Sim. né, Começou por ela, normal, normal, assim. Eu já vou domingo, o que que eu vou fazer na missa, na igreja, durante a semana? Meu E ela compromisso começou, já tá feito, né? meu compromisso é domingo com o Senhor. Sim. E aí ela começou a vir, ela, a mãe dela e a irmã. Aqui na catedral. Aqui na catedral. Aí ela vinha para casa toda alegre, toda alegre, toda alegre, assim, né? Toda semana, muito alegre. Acho que ela veio uns 2 ou 3 meses, assim, né? Em agosto de 2004, eu disse, eu vou lá ver o que que acontece, né? Ficou curioso aí. Quero ver quem é que flutua lá, né? Porque deve ter alguma coisa, assim, muito especial. Daí eu cheguei aqui, era uma missa. Eu disse, poxa, já venho à missa sempre, né? Agora vim aqui hoje para ver uma coisa diferente, vou na missa, né? Sim. Mas aquela missa, o Senhor foi falando praticamente toda a minha vida. E eu saí da missa e eu disse para ela, olha, pode me dizer qualquer coisa hoje que eu estou em paz com Deus. Eu fiquei sabendo hoje que Ele conhece toda a minha vida. Através de um padre que eu pouco conhecia, Ele falou toda a minha vida. E tudo que eu tenho que fazer. Eu tenho que seguir Ele com amor. Só isso. Só amar Ele. Só entregar a minha vida, as minhas coisas para Ele. Porque eu comecei a vir no grupo numa dificuldade também. A gente estava passando dificuldade na empresa. Eu disse, eu quero ir lá para pedir trabalho, para pedir força, para pedir, né? Veio para mim, parecia um sapo, né? Eu. Essa é boa. E aí, quando na outra semana eu vim no grupo, eu vi gente com problemas de saúde e as pessoas rezando por ela e pedindo para eu rezar por ela também. Outro com problema de perda de familiar, que estava com muita tristeza, abatido, vamos rezar por ela. E eu comecei a pensar, poxa, eu rezando por mim sozinho, egoísta, enquanto eu posso rezar pelos outros e os outros todos rezarem por mim. É um pensamento matemático. Uhum. Se são 40 rezando por mim, vai valer mais a pena do que eu só. Então a gente até é um pouco lógico, assim, né? Não é tanto na fé, é mais analógica mesmo. Vamos nesse sentido. E eu comecei a sentir que eu tinha sido, então, batizado no Espírito Santo. Porque eu disse assim, como é que é o batismo no Espírito Santo? Não é um batismo novo. É um reavivar do Espírito Santo que a gente recebe no nosso batismo. Mas o que acontece, né? Às vezes as pessoas não se dão conta que foram batizadas porque porque eu não senti um arrepio, eu não senti um calorão, não senti suador, eu não desmaiei, eu não fiz nada, continuei vivendo normal. Só que eu tenho vontade de conhecer mais o Senhor. Quem é esse Deus que me ama?
Quem é esse Deus que faz as coisas por mim? Quem é esse Deus que está vivo me dizendo o que eu devo e o que eu não devo fazer? Aí eu comecei a ver, poxa, eu tenho vontade de aprender, eu tenho vontade de pegar uma Bíblia e dar uma olhada, ver o que o Senhor quer falar para mim. Será que o Senhor fala comigo mesmo? Se eu falar, né? Se eu me concentrar aqui, será que eu ouvi a voz dele? E a gente vai começando naquelas dúvidas, né? Daqui a pouco tu tem um pensamento, mas será que foi Deus que falou isso comigo? Né? Mas o batismo no Espírito Santo, então, é isso. Ele te dá um desejo de Deus. Ele te dá um gosto de vir na missa. Ele te dá um gosto de rezar. Ele te dá um gosto de ler a palavra. Ele dá um gosto de partilhar a palavra. Ele te dá um gosto de conhecer, né? De buscar as coisas de Deus. Muito mais do que as coisas do mundo. Muito mais do que o dinheiro. Muito mais do que um carro. Muito mais do que uma casa. A gente tem vontade de buscar Ele, conhecer Ele, né? De estar perto dEle, Sim. de ser olhado pelas pessoas e dizer, aquele ali é um homem de Deus. Esse é o maior elogio que alguém pode dar para mim hoje, é esse. Olhar para mim e dizer, esse aqui é um homem de Deus. Muito mais do que, ele tem sucesso no trabalho, ele tem sucesso na empresa, como filho, como pai. Não, esse é um homem de Deus. Porque eu sendo um homem de Deus, o resto todo vai acontecendo, né? Então, comecei em agosto de 2004 na renovação. Eu toco violão também. Aí estava o Roni tocando violão já. Tu já tocava antes? Eu já tocava. Eu aprendi violão com 15 anos. Mas tocava de tudo, né? Sim. Mas eu sempre tinha um desejo de tocar na missa. Em Porto Alegre eu tentei ir num grupo de jovem, mas não me senti acolhido, né? Então eu chegava em casa, pegava o violão e tocava todas as músicas da missa. É mesmo? Assim, pegava, tocava, ensaiava. né? Tocava as músicas todas da missa que eles tinham tocado, eu tocava de ouvido, né? Não tinha ainda o Cifra Clube. Então eu tinha que ir no ouvido. E quando eu cheguei na renovação, tava o Roni e a Berenice, os dois cantando ali, né? E eu fiquei ali em agosto, setembro. Então o Roni já é patrimônio histórico da... O Roni, sim. Roni. Nosso grupo de oração, o grupo de oração aqui da Catedral tem 42 anos, né? E o Roni... Há 45 o Roni toca. O Roni aprendeu a tocar violão no grupo de oração. É mesmo? Ele não sabia tocar, ele pegou o violão e começou a tocar, e meio autodidata, assim, ele aprendeu a tocar. Viu só? E toca, acho que dos 42, acho que uns 30 ele toca no grupo, né? Eu, agora em 2024, faz 20 anos. Vai fazer 20 anos que eu tô no grupo. Vai ser 20 anos de parceria com o Roni. Sim. Então, assim, em outubro eu cheguei pra ele, tu não quer uma ajuda? E ele disse, é só o que eu tenho rezado pra aparecer alguém pra me ajudar, né? E então eu fiquei praticamente um ano, assim, né? Ficava ele e a Berenice na frente e eu atrás, olhando as cifras e aprendendo as músicas. Só tocando violão. Só tocando violão, sem cantar, só atrás ali pra aprender as músicas, né? Então, assim, foi o início do grupo, mas eu vou te dizer, em 20 anos, não enche uma mão de dias que eu faltei ao grupo de oração. Porque é ali que o Senhor se mostrou para mim. Ali que eu consegui encontrar Ele, ali que eu comecei a conhecer Ele. Né? Não que Ele não estivesse comigo, Ele sempre esteve, Ele me reservou. Né? Desde que eu nasci, Ele me reservou para Ele. Só que a gente é rebelde, às vezes a gente quer ir por nós, né? Fazer as coisas que nós temos vontade, aquilo que nós queremos, aquilo que nós achamos que é bom, aquilo que nós gostamos de fazer. E quando a gente conhece a Deus, dá uma reviravolta em nós, assim, tu fica naquele tempo assim, não vou mais ver novela. Mas era tão bom ver novela. Não vou mais ver o BBB. Mas eu gostava de ver o BBB. Não vou mais ouvir mais essas músicas. Sabe? A gente fica logo no início assim, né? Mas eu preciso largar tudo. E com o tempo a gente vai vendo que eu não sou obrigado a largar tudo. Eu quero. Eu quero abandonar essas coisas. O meu querer se torna algo diferente. Aí que a gente vê o batismo do Espírito Santo. Eu quero ser diferente. Eu quero mudar. Eu quero que as coisas que eu vejo, as coisas que eu ouço, me construam, me agreguem, me façam que eu seja mais próximo de Deus, mais parecido com Ele. Né? A afeição que a gente chama, né? Ficar mais afeiçoado, mais parecido com Ele. Então, tem programas de TV que não me deixam parecido com Ele,
bem pelo contrário, né? Sim. Músicas que me deixam bem pelo contrário, bem distantes de Deus, bem parecido com o inimigo mesmo. Então, assim, a minha caminhada na renovação foi essa. Depois a gente vai fazendo grupo de perseverança, vira servo do grupo de oração. Hoje eu coordeno o grupo de oração, além de coordenar a diocese, também eu sou coordenador do grupo de oração. E nos grupos de servos, assim, a gente aprende muito também com os outros servos que já têm mais caminhada, né? Então eu tenho, o que eu posso te dizer assim, que o Senhor cumpriu a promessa de 100 vezes mais pai, mãe, irmãos aqui na Terra, quando a gente entra num movimento como a Renovação Carismática. Porque eu sei que eu tenho muitos pais e mães, né? O meu pai faleceu agora em junho, né? Faz 6 meses. E isso é uma outra coisa, sabe? Esses dias nós estávamos numa reunião do Conselho Pastoral e tinha uma dinâmica, né, que o padre fez conosco, que tinha que falar: o que aconteceu nesse ano de 2023 que foi uma bênção para ti? E a primeira coisa que me veio na cabeça foi que eu cuidei de um santo. Porque durante a doença do meu pai, eu tive o prazer de ir todo fim de semana lá para cuidar dele. Poder acompanhar. Então eu ia lá, eu dava banho, fazia a barba, cortava o cabelo, cuidava dele, ajudava ele a se virar, ajudava a limpar, né, trocar, porque ele estava com Alzheimer, já com 89 anos. Então, assim, ele não saía mais da cama, só quando eu pegava ele meio que no colo, assim, botava na cadeira, daí levava, vai dar uma volta, mas ele logo ficava desconfortável, daí botava de volta na cama e tal. Bastante. Então, assim, quando ele baixou o hospital, pedi pro Padre Marco ir lá, o Padre Marco foi, deu a unção dos enfermos, deu a indulgência plenária. E ele não tinha mais condições de pecar. Ele já não estava mais em si, Sim, né? Então, até perguntei para o padre: padre, se o senhor deu a indulgência plenária, a unção dos enfermos, ele faleceu, ele vai para o céu? Vai, direto. E não tem como, né? Está livre de todos os pecados. Com a indulgência plenária, se zerou toda a culpa, né? Sim. E então ele foi para o céu. Se ele for para o céu, é santo. Só santo entra no céu. Então eu disse: a grande graça que Deus me deu nesse ano de 2023, em 2023 eu consegui cuidar de um santo. E eu não... Assim, a gente chora um pouco a saudade, né? Claro. Sente a saudade. Mas eu sempre sonho, várias vezes eu sonhei com meu pai, sempre sonho com ele alegre, feliz, me dá uma alegria, né? E até no dia do velório, assim, eu não sou uma pessoa... Não estava triste. Eu estava muito confiante. Senhor, hoje... o meu pai, ele saiu desta prisão que ele estava vivendo, né, do corpo físico que não se mexia mais, que não coordenava mais, para hoje estar na glória, livre contigo, aí, contemplando a tua face, né? Essa é uma alegria que eu tenho. Então, assim, uma das grandes bênçãos que aconteceu esse ano foi saber que meu pai foi pro céu, né? A gente vive para isso e eu sei que ele cumpriu, né? Então, assim, tô vivendo agora este tempo de coordenação, né? E vamos lá, fazer o que Deus quiser, né? Ontem até mesmo uma das pessoas me confirmou, porque a gente vai convidando para ser os coordenadores de ministério, né? E ele disse: cara, não sei o que tem que fazer. E eu disse: pô, então somos dois, cara, porque antes da gente sentar e conversar com Jesus para saber o que ele quer, é só o friozinho na barriga mesmo. Sim. Né? Sim. Deixa eu te perguntar, tu trouxe uma realidade que é muito, muito importante, é legal a gente falar, que é sobre essa questão do batismo no Espírito, onde existe uma má compreensão, né, sobre esse acontecimento, vamos dizer assim. Eu lembro que há um tempo atrás, pregar num grupo de oração, e se percebia quem eram servos, quem estava mais tempo, e ao término da pregação eu disse: eu gostaria que a gente pudesse ficar de pé para a gente rezar, mas antes da gente rezar por todos e todos nós rezarmos, eu gostaria que a gente rezasse por aqueles que ainda não foram batizados no Espírito. Eu gostaria que aqueles que ainda não foram batizados no Espírito levantassem seu braço para a gente poder pedir o batismo sobre você. E se perceber que era uma grande parte das pessoas. Só que essa mesma grande parte, alguns deles se percebiam que era alguém de mais caminhada, se percebia que era alguém que já estava mais tempo no grupo. E, claro, eu não conheço a vida íntima de cada um deles, né? Mas, às vezes, existe uma má compreensão do que é o batismo no Espírito, de achar que realmente é que pode acontecer, pode, porque Deus ele pode fazer da forma que ele quiser.
né? Mas a pessoa acha que às vezes para ser batizada no Espírito Santo, a pessoa vai acontecer um fenômeno místico na frente dela, ela vai ver Jesus, ela vai atribui isso a vários outros fatos assim que acabam muitas vezes mascarando o que é o batismo no Espírito Santo, né? Sim. Eu mesmo, eu acho muito bonito algumas pessoas quando vão dar o seu testemunho, né? Elas dizem, porque tal dia, em tal momento, em tal lugar, eu fui batizado no Espírito. Eu olhando assim, eu não lembro quando que aconteceu. Sabe? Eu lembro de acontecer um processo. E eu sei, eu tenho a convicção hoje que eu sou batizado no Espírito. Mas se perguntar quando aconteceu, Na caminhada. não sei. Foi fazendo, foi acontecendo, sabe? E aí foi convertendo meu coração, foi. Eu não lembro, por exemplo, a primeira vez que eu orei em línguas. Não lembro. Mas eu lembro que eu orei. Eu sei que hoje eu oro em línguas, eu sei que hoje eu sou apaixonado pela palavra de Deus, eu sei que hoje eu sou apaixonado pela igreja, por Jesus. Mas é um processo, né? Que muitas vezes as pessoas acham que é como num passe de mágica. Que aí é aquilo que tu falava. Eu preciso fazer isso, não preciso. É um processo, Deus vai te concedendo a graça para aquele momento, Sim. né? Sim, as coisas, o mundo assim, muitas vezes perde a graça, né? Coisa assim, né? Aquilo que antes era difícil de fazer, né? Tu ficava, né? Ali esperando para ver e tal. Foi sem sentido isso aí, perder tempo. Bom, o batismo no Espírito Santo, muitas vezes a gente faz assim, né? A gente levanta a mão, vem Espírito Santo, vem Espírito. Quando na verdade a gente deveria fazer, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, porque ele está dentro de nós. Quando a gente foi batizado sacramentalmente, a gente recebeu ali o Espírito Santo. Só que nós, na nossa vida, na nossa caminhada, muitas vezes a gente vai colocando um aterro em cima e ele fica ali, engessado no fundo do nosso coração. Quando a gente diz, vem Espírito Santo, parece que é aquele broto, né? Aquela raiz que começa a romper aquele entulho que a gente colocou em cima e começa a florescer. Às vezes dói esse rachar do solo. Eu vou parar de fazer isso, eu vou parar de fazer. A gente não tem que pensar em seguir Jesus no que a gente vai perder, acha que vai perder. A gente olha para aquilo que a gente vai ganhar. Qual é a minha busca hoje, né? Eu sempre falo para algumas pessoas assim, tu acha que o céu existe? Porque tem muita gente que acha que vive aqui como se o céu não existisse, né? Vive de qualquer jeito, não agradece a Deus, não reza, não faz nada para louvar ao Senhor, não faz nada para agradecer. Cara, se tu não acredita no céu, tu tem mais é que viver bem aqui mesmo. Sim. Porque depois não tem, né? Se tu acha que não tem mais nada, vive bem aqui. Mas por que tu te gasta aqui? Por que tu não mente? Por que tu não rouba? Por que tu não faz o mal? Porque existe em ti um princípio moral, existe em ti o Espírito Santo que te diz o que é certo e o que é errado. Alguns vão dizer, não, isso é consciência. Mas quem é que te deu essa consciência do certo e do errado? Porque se não existe outra coisa depois, tu não precisa pagar. Vive bem aqui de qualquer jeito. Então a gente tem, realmente, a maioria das pessoas tem a consciência de que existe o bem e o mal, né? E se tem o bem e o mal, vai existir depois as consequências do bem e do mal que tu fizeste, né? Quando nós pedimos o batismo no Espírito Santo, a gente diz, vem Espírito Santo, floresce em mim a tua vontade, porque o Espírito de Deus vem florescer em nós essa vontade, né? E como tu disseste, isso não claro, pode acontecer da pessoa ter um repouso no Espírito e acordar renovado, né? E com um desejo de leitura, desejo de oração, desejo de missa, desejo de Eucaristia, sim, de sacramentos, pode acontecer, né? Um fenômeno pode místico, acontecer. Né? O fenômeno, Deus pode se revelar como o ele... sobrenatural, né? Que a gente chama, né? Não é o diário, né? O cotidiano. Mas a gente vai vendo realmente a mudança daquele que é batizado no Espírito Santo no caminhar. Sim. Tem uma música do Duncan que diz, vai caminhar na estrada, eu vou te curar, né? A gente vai caminhando e vai vendo. Poxa, antigamente eu usava esse atalho aqui.
Hoje eu não quero mais usar esse atalho, hoje eu não quero tirar o foco, eu tenho que, Sim. né? Porque o atalho às vezes nos leva A outros a caminhos. outros caminhos, né? E o caminho é só um, Jesus, o caminho, Na verdade e verdade, vida. não é um atalho, né? É um desvio. É um desvio, Que a parece gente um atalho. parece um muitas atalho, vezes. mas na verdade a gente está desviando o caminho, né? Então é importante que a gente saiba a importância do sacramento, de receber o sacramento, né? Que a igreja institua em nós, né? O batismo, o crisma, né? Que a gente acesse aquilo que o Senhor nos deu, a confissão, para a gente reconciliar com Ele, para a gente poder comungar. Eu sempre digo, é tão importante porque Jesus mesmo diz: aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue, esse tem parte comigo. Como é que eu vou ter parte com o Senhor? Somente pela confissão, pela comunhão. Eu tenho que fazer esse caminho em direção a Ele, né? E aí, claro, a gente podia entrar nos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não posso me confessar porque eu estou vivendo uma situação de pecado. Amar a Deus sobre todas as coisas. Tem que tentar ao máximo tirar todos os obstáculos do teu caminho para tu estar junto com Deus. Né? Esse é o sentimento que a gente tem que ter. Eu devo fazer o que for possível para estar com Deus. Eu vi uma pregação do Padre Léo uma vez que ele dizia, né, porque ele cuidava muito de fazenda de recuperação de dependentes químicos, né? Ele disse: eu gostaria que todo cristão desejasse a Eucaristia como um viciado deseja a droga. Porque aquele que está na fissura, né, ele faz qualquer coisa para obter a droga. Sim. Agora, o cristão, que tem maneiras muito mais simples de chegar em Jesus, muitas vezes não tem o desejo. Isso que é o triste, né? Sim. Então a gente teria que ter mais ainda, mais fissura, né, por Jesus. Né? Então, assim, do Espírito Santo, a gente necessita que o Espírito Santo floresça em nós. E às vezes as pessoas não se dão conta que já foram batizadas e continuam jogando aterro em cima. Ou às vezes elas são batizadas, uns não foram batizados ainda, né? Até podem ter vindo muitos anos em grupo de oração, mas assim, até por não ter sentido esse algo extraordinário, né? Esse evento místico, né? Que a gente falasse. Eu não senti isso, então eu não fui batizado. Mas como é que era a tua vida uns anos atrás e como é que é agora? Sim. Como é que era a tua oração há anos atrás, como é que é agora? Como é que era o teu conhecimento da palavra anos atrás, como é que é agora? Tu não teve uma caminhada em direção a Jesus? Tu não teve mudanças na tua vida? Então, assim, a gente tem que começar a instigar as pessoas a se questionarem com relação à sua caminhada também. Porque muitos desistem do caminho porque, eu não senti nada, então isso não é para mim. E a gente sabe que conversão não é uma coisa... Eu acho estranho quando alguém diz assim, eu me converti em tal dia. Não, iniciou um processo de conversão, porque a conversão a gente só vai terminar quando morrer, né? Antes disso, a gente está sempre propenso, né, a cair, a gente está sempre pecando, o justo peca, né? 7 vezes, né? Então, a gente tem que estar todos os dias convertendo a nossa vida, tirando as arestas, né? Aparando as arestas para ir no caminho certo. É uma coisa difícil de se compreender, é uma coisa difícil de se entender, é uma coisa difícil de tu dizer no primeiro dia que a pessoa vem no grupo de oração, olha, tu vai ficar 40 anos aqui para tu te converter de verdade. Sim. Então não vem mais. Então tu não diz. Mas é assim, tu vai ter perseverança em Deus. Perseverança em Deus significa que tu vai cair, a nossa vida é um eletrocardiograma, uma hora nós estamos bem pertinho, outra hora a gente cai, outra hora a gente está pertinho. Os santos foram assim, os santos pecavam, caíam, mas por que eles são santos? Porque eles não ficavam na parte de baixo, eles queriam a parte de cima. Eles queriam sempre estar de pé com o Senhor, eles queriam sempre estar próximos do Senhor. Mas os santos não eram pecadores. Não, o santo não é aquela imagem que a gente vê no altar, né? Piedosa ali. Assim ele ficou depois de toda a obra, de todo o processo. Então, a gente vê realmente se a pessoa foi batizada no Espírito Santo pelas suas reações, né? Não pelas suas ações. As ações são pensadas. Sim. Eu vou vir aqui, tá tudo muito bonito, muito certinho. Eu saio para a rua,
Vejo Alguém alguém corta o ali, trânsito. né? Já xinga, né? Xingou, por que tu xingou? O filho amado de Deus, ele pode estar passando mal, ele pode não ter te visto, pode ter acontecido tanta coisa. Por que tu vai xingar ele? Sim. Por que tu pensou mal dele? Né? Pensou mal, já está pecando. Então, na tua reação que tu vê se a pessoa realmente é batizada, né? Não na ação. A ação é pensada. Então, a reação é que nos mostra mais o que a pessoa é, né? Diante das dificuldades, como as pessoas agem, né? Sim. O que a gente tem que as pessoas precisam se atentar é entender que se elas estão já no caminho, se elas estão caminhando, talvez elas não estão como gostariam de estar, assim como nós, Sim. né? Nós gostaríamos de estar muito melhores, mas nós temos limitações Sim. e Deus, nossa infinita misericórdia, também ele vai compreendendo as nossas limitações, vai agindo com amor para conosco, com Sim. misericórdia para conosco. Mas só de nós já estarmos caminhando, né, vai nos ver a palavra de Deus. Ninguém vai até Jesus se o Pai não o chamar, se o Pai não eleger. Então, você foi ali eleito, foi escolhido, viveu uma experiência, e só de você já estar caminhando com o Senhor, só de você já ter esse anseio, essa busca, já é um sinal de que você foi ali, Naquele né, sim eu vou, né? Já começou o processo. um processo. Né? E deixa eu te perguntar, o que foi, o que tu espera, como que foi, na verdade, né? Porque já é a segunda vez que tu é coordenador diocesano. Sim. Isso, né? Uhum. E o que tu percebe, assim, claro que hoje, imagina, não tem nem 10 dias de, de coordenação ainda, né? Sim. Mas, enfim, vamos fazer diferente. Como que foi a experiência de quando tu foi coordenador antes? Foi ano de 2018? 16, se não 16 me para engano, foi. 18. 16, 17, eu peguei o final da coordenação de um coordenador, né? Sim. Ele saiu um pouquinho antes do prazo. E fiquei, então, 1 ano e 4 meses na coordenação. Naquela época, a gente estava passando uma situação difícil na renovação, tinha alguns problemas. E precisava de um registro. Sabe quando tem um vazamento de água? Uhum. A gente tem que botar um registro para fechar o vazamento para poder consertar, né? Foi mais ou menos isso. A gente tinha que fechar o registro, resolver os problemas e colocar a casa em ordem, fazer uma arrumação. E o Senhor me colocou muito isso, assim, que naquele Colocado numa situação bem momento, confortável, né? bem confortável, bem tranquilo. Mas assim, eu assumi da outra vez com uma alegria muito grande no meu coração. Até porque eu não sabia de todos os problemas. Não te contaram tudo que Não, nem eu tu não, falou, né? não Agora, sabia tudo, né? se tivesse me contado tudo. Mas assim, alguma coisa eu sabia. E só que não é nós que fazemos, né? Não é nós que fazemos. Quando a gente acha que nós fazemos, já começa errado, né? Já começa errado porque a gente tem que se emprestar para Deus. Hoje eu me empresto para Ele. Senhor, o que tu quer que eu faça? Através de mim, o que tu quer que eu faça? O que precisa ser feito? O que precisa ser dito? O que precisa ser orientado? Né? Então, naquele momento, eu escolhi até pessoas que eram muito próximas a mim, para tesoureiro, para secretária. E até a secretária disse, olha, eu sou muito rígida. E eu disse, mas é tu mesmo que eu preciso. Para mim é certo ou é errado, não tem meio termo. Eu disse, mas é isso que eu preciso. E a pessoa que era tesoureira, eu cheguei e disse para ela assim, ela era muito, muito amiga, nossa, sim, minha, da minha esposa, né? Tu não assina nenhum cheque para mim. Olha para mim desconfiando. Mas eu te conheço, não interessa. Só vai emitir um cheque com nota fiscal, com a gente ter realmente a necessidade de pagar isso que precisa. Se não for isso, não faz. Por quê? Porque a gente precisa colocar a casa em ordem, né? E aconteceu o Cenáculo de Maria, aconteceu o Cenáculo diocesano, aconteceu o acampamento jovem, aconteceu tudo que tinha para acontecer. Por quê? Deus queria. Amém. Não como nós queríamos, como Ele queria. Sim. Ah, mas como é que vocês conseguiram fazer um cenáculo com 7.000 reais? Não foi nós. Deus pode fazer de graça.
né? Sim. Mas assim, então a gente tem que se emprestar para ele. Naquele momento era um momento de dificuldade, né? A diocese estava assim, meio turbulenta, né? E a gente então veio para dar uma apaziguada, né? Esse ano eu vim para a reunião com um não. Vim para a reunião com um não. Ah, vocês me indicaram, eu vou dizer que não. Vou dizer que não. Ah, pensando aqui, não vou. E no dia da reunião, o Paulo, que era o coordenador, então, né, o Paulo me acabou, pediu para eu vir tocar na reunião, fazer a oração e tal. E eu tava ruim da garganta de manhã. E eu me ajoelhei, eu disse, Senhor, eu preciso hoje cumprir com uma missão. Sim. Já tinha dado sim, né? Já tinha assumido o Né? compromisso. Eu preciso lá tocar. Eu preciso lá animar essa reunião, que vai eleger um novo coordenador. Tu sabe que eu não quero, né? Mas eu preciso tocar. E a resposta veio. Para me pedir, tu quer? E se eu te peço, tu quer dizer que não. Direto Aí, e reto. como diz um cara assim, foi aquele tapa de Malberto que não machuca, mas magoa. Sabe? Aí eu vim para a reunião, quando veio o meu nome na indicação, eu estava com não, eu... Sim. E aí, então, teve a votação, né, e eu fui eleito. E o Senhor colocou no meu coração, então, a partir daquele momento, isso foi, se não me engano, foi em outubro, a reunião. Eu não me fixo muito, assim, em datas, mas se eu não me engano foi em outubro. Eu comecei a rezar, então, porque o Senhor me colocava que Ele precisa de pessoas que tenham amor por Ele e amor pelo movimento, e não sejam pessoas que queiram se promover, não sejam pessoas que queiram mostrar conhecimento. Ele dizia, eu quero pessoas que me amem. Então eu coloquei ali, né, e me coloquei em oração para convidar as pessoas, né. Existem várias pessoas que amam o Senhor de verdade, né, e que fizeram um trabalho excelente, né, mas às vezes a gente precisa também renovar, né. Sim. Até para que o Senhor possa fazer também por outras pessoas, né, para provar também o poder dele, né, Sim, a glória dele. claro. Então eu sempre digo assim, não te pergunta se tu é capaz. Quanto menos capaz tu for, mais Deus mostra a sua graça, mais Deus mostra o seu poder. Então convidei algumas pessoas, falta uma só para confirmar o ministério, né? Está quase fechado os ministérios. E a nossa diocese vai ficar conhecida como a Diocese do Amor. Amém. Porque nós realmente são pessoas que sentem o amor por Deus, o amor pela igreja, o amor pelo movimento, o amor pelas pessoas que vão no grupo de oração, que se doam pelo grupo de oração, que se doam pelas pessoas, né? E que é necessário que a gente divulgue isso. É necessário que as pessoas olhem para nós e dizem aquela frase, vede como eles se amam. Eu me lembro quando eu comecei em 2004, eu olhava para os servos, né? Eu olhava assim, nossa, mas eu quero fazer parte desse grupo aí. Eu quero fazer parte, eu quero saber falar de Deus assim como o Paulo fala, né? Assim como o João, assim como o Roni, assim como a Bernadette, assim como a Ana, como a Sheila, como, né, vários pregadores que já passaram ali falando. Eu quero pregar como eles, eu quero falar como eles, eu quero saber como eles, eu quero sentir o que eles sentem. Eu quero rezar e poder rezar pelas pessoas. Eu quero poder impor a mão e a pessoa ficar curada. Para a honra e glória do Senhor, eu quero ser instrumento dele. Eu sempre peço, Senhor, me torna um instrumento preciso. Sim. É um bisturi de cirurgião, né? Não pode cortar errado, tem que cortar só. O cara vai... Eu quero ser um bisturi, pum, corta o cara no meio, de fora a fora. Não, é cortar só a pele, tem que ser preciso, né? Nós temos que ser precisos na nossa oração. Mas a gente só vai ser assim se o Espírito Santo nos conduzir a isso, né? Se o Senhor nos conduzir a isso. E eu tenho procurado muito isso, então, me aconselhar com pessoas que são realmente cheias do Espírito Santo, ler mais a palavra do que qualquer outro livro, né? Então, se eu tenho tempo de ler, eu leio a palavra, não vou ler outras coisas. Enquanto eu não conhecer toda a palavra, toda, eu não vou buscar em outros lugares coisas para me sustentar. Eu tenho que estar sustentado na palavra de Deus. Ela que sustenta, né? Ela que nos dá esse alimento sólido, né? Então,
tenho sentido muito isso, que a gente vai fazer nesse ano, nesses 2 anos, né? Um movimento de amorização, um movimento de voltar aquele amor que os apóstolos sentiam ao ouvir Jesus. Isso que a gente deseja, isso que o Senhor tem colocado no meu coração que é necessário, né? Que a gente tenha a simplicidade. Às vezes a gente pensa, nossa, tem que fazer cenáculos enormes, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se conseguir trazer um pregador, né, que encha um estádio, glória a Deus, né? Isso é um grande pesqueiro, né? Um cenáculo é um grande pesqueiro. Mas muito mais do que isso, as pessoas que estão dentro do movimento, as pessoas que estão vindo ao grupo de oração, cada vez mais elas têm que ficar fortalecidas. Cada vez mais elas têm que ser exemplo, porque o coordenador tem que ser exemplo? Tem que ser exemplo. Mas o último que chegou no grupo de oração também tem que ser exemplo. Não interessa, sabe? A coordenação é simplesmente um serviço que tem a ser feito hoje, que alguém precisava fazer. Nesse momento sou eu. Mas qualquer pessoa que vai ao grupo de oração tem que ter esse comprometimento com Deus, né? Não é comigo, não é com quem coordenou o grupo, não é com quem toca, não é com quem te convidou para o grupo. Tem que ter o comprometimento com Ele, com aquele que te chamou de verdade, né? Que nem a gente falava, o Senhor chamou, eu dei meu sim. Dei meu sim quando eu disse que eu vou. Ali começou a minha caminhada de conversão. Ali começou meu compromisso com Deus, né? Senão fica aquela coisa da construção que a pessoa não fez o levantamento certo de quanto precisa para construir. Daí chega na metade, para e deixa a obra assim. Aí todo mundo vai dizer, olha aí, faltou dinheiro, não conseguiu terminar a obra. Calculou errado. Quando a gente começa com Deus, a gente começa indo na direção dele e não continua, é a mesma coisa. Nossa, aí começou a caminhada e abandonou. Procuram a graça de Deus e não o Deus das graças. Né? Quando alcança, vou lá no grupo de oração até arranjar um emprego. Agora arranjei um emprego, não vou mais agora porque eu não tenho tempo, né? Não posso, tal. Já ganhei a graça, então não preciso ir mais. Como assim? O que tu está procurando para a tua vida? Está procurando os milagres? Né? Quer só a graça, quer só a bênção, quer só o milagre. Mas estar com o Deus que faz isso, não. Isso é muito triste. Isso a gente é né, no Brasil, a gente é a maior população carismática do mundo está no Brasil. Então, digamos que o maior país cristão do mundo é o Brasil. Só que é um cristianismo de boca para fora, onde as pessoas dizem, eu sou cristão, mas não praticante. Então, sinto muito te dizer, mas tu não é cristão. Né? Cristão é seguidor de Cristo, é um pequeno Cristo. Que pequeno Cristo é esse que não segue a Cristo? Que pequeno Cristo é esse que não faz sacrifício? Que pequeno Cristo é esse que não dedica um pouquinho do seu tempo para ir na missa, para rezar, para ensinar os filhos a rezar, né? Então essa é uma situação que a gente precisa muito trabalhar hoje na nossa catequese, trabalhar hoje em todos os cursos que a gente, né, faz, quando a gente vai fazer curso para noivos, quando vai fazer curso de batizado, a gente tem que aproveitar todo esse tempo para incentivar as pessoas, né, a amarem a Deus. E hoje, como que, se daquela vez recebeu alguns problemas, né? Hoje, como que está a renovação na diocese, assim, em questão de grupos? Enfim? A gente passou pela pandemia, né? Durante a pandemia, mesmo durante a pandemia, a nossa foi uma das únicas dioceses que fez ainda cenáculo, mesmo que sem público, né? A gente fez online. Ainda existe parece assim, um receio, medo das pessoas de virem para a igreja, né? Parece que o Covid está só na igreja, né? Não está no supermercado que tu vai lá, tá abarrotado de gente, não está no estádio de futebol que tem 70 mil pessoas, então tá nas festas que tá o pessoal aí saindo pelas janelas, mas na igreja é perigoso sentar no banco perto de alguém, né? Então assim, ainda existe uma dificuldade das pessoas virem para o grupo de oração. Diminuiu bastante, diminuiu a quantidade de grupos de oração, diminuiu a quantidade de pessoas nos grupos de oração. O que eu vejo que aconteceu? Em alguns casos, a gente sabe como é que é. Se tu
começa a ficar em casa, nossa, o sofá te abraça e, né? É difícil sair daquele abraço gostoso, né? Sim. Do sofá. Então, as pessoas se acostumam a ficar em casa. Eu posso assistir a missa online. Eu posso assistir o evangelho que botam todo dia no Whats, tem a pregação, tem ali a meditação, né? Tem tantos padres aí que fazem meditação, e é muito bom. Só que não é nada comparado quando tu tá rezando com a pessoa. Sim. Rezando com o teu irmão, tu tá participando da comunidade. É muito fácil ser santo sozinho, né? Todo mundo diz assim, né? Se eu tô sozinho dentro da minha casa, sou só eu, e ainda tem pessoa que quer sair de casa, né? Sim. Eu não aguento mais, eu vou sair de casa, tá? Mas tu mora com quem? Eu moro sozinho. A pessoa não se aguenta. Sim. Quer sair de casa porque ela não se aguenta, né? Então, assim, a gente precisa viver em comunidade, a gente precisa conhecer a comunidade, a gente precisa se doar para a comunidade, a gente precisa viver as atividades da comunidade para poder pôr em prática aquilo que o Senhor nos pede, né? O Senhor pede duas coisas para nós: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que eu vou amar o próximo se eu não estou com ele, se eu não vou onde ele está, se eu não quero saber da vida dele, se eu quero ficar tranquilo na minha, se eu quero ficar sem me estressar, eu quero ficar só vivendo de boa aqui na minha casa? Sim. Não tem como eu amar o próximo, né? Mas Sim. não desejo mal para ninguém. Sim, tu não conhece ninguém, não convive com ninguém, como é que tu vai desejar um mal? Sozinho. Tá sozinho, Sim. né? Então a gente precisa, né, mais disso. O que eu vejo que acontece assim? As pessoas estão um pouco com medo, né, de assumir compromissos com o Senhor. Uhum. Eu sei que vocês têm a comunidade aqui, e eu sei também que vocês devem passar por isso, né? Quando chega em alguns momentos onde a pessoa tem que se decidir a assumir um compromisso com Deus, muitos Sim. dão fora, né? Sim. Agora começou a apertar a coisa. Não é mais só ficar aqui na comunidade, cantando, dançando, né? Não, tem que fazer missão, tem que assumir um projeto. Não, mas isso aí é demais. Sim. Vou abrir mão da minha vida, né? Então, assim, as pessoas têm essa dificuldade de assumir um compromisso com Deus. Então, a partir do momento que eu assumo um compromisso, por exemplo, a gente estava falando agora nos últimos meses, a gente falou sobre os dons. Eu quero muito, Senhor, o dom de cura. Aí tu chega assim, tu sabia que com o dom de cura vai ter gente que vai te ligar de noite pra tu ir na casa do fulano que tá doente para rezar por ele? Mas eu não quero isso. Mas tu quer o dom de cura para quê? Para rezar por ti? Quer o dom de cura para rezar pelo teu filho que está em casa? Ou tu quer um dom de serviço para a comunidade? Porque eu quero muito o dom da pregação. Mas tu sabia que vão te convidar para pregar lá em Gramado, às quarta-feira, às 9h da noite. Aí tu tem que ir lá pregar e voltar, ou se quiser dormir lá também, mas normalmente a pessoa trabalha no outro dia, tem que voltar de noite. Sim. Sabia disso? Tu não vai pregar só no teu grupo de oração. Né? Vai ter que te preparar. Sabia que para cada pregação de 1 hora que tu faz, tu tem que te preparar 4? Sabia que tu tem que rezar, tu tem que ouvir o Senhor, tu sabia que tu tem que ler, tu sabia que tu tem que, né, fazer toda essa preparação? Tu sabia que tem tantos ministérios que precisam, mas tudo envolve tempo da tua vida que tu tem que dedicar ao Senhor. Então, quando as pessoas começam a ver o tempo que precisa gastar, mas isso aí é... né? Então, a dificuldade que a gente tem hoje realmente é o comprometimento, né, que as pessoas têm que ter, mas volta lá para o início da nossa entrevista. O batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo faz o quê? Todo aquele que me ama segue meus mandamentos e os meus mandamentos não são pesados. Quando a gente vê aquilo que a gente precisa fazer, a gente vê que não é pesado. Porque é Ele que está conosco. Porque é Ele que conduz, é Ele quem faz. A gente é só um porta-voz da ação da graça. Então não sou eu que estou fazendo. O bem que eu faço não sou eu que estou querendo fazer. É o Senhor que faz em mim. Eu só permito que Ele faça em mim. Eu abro o meu coração, eu me entrego a Ele para Ele fazer. Então tudo que a gente faz para o Senhor... tem uma outra música, né? Eu gosto muito de música, né? Sim. A Caminhada.
Vem me seguir, né? E eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim, né? Vem me seguir. O meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. Quando a gente faz a obra e a gente termina aquilo que o Senhor pediu para a gente fazer, a gente pode estar até cansado fisicamente, mas a alma está exultante de alegria, sabe? Independente, assim, sabe? A gente faz missões aí de fim de semana, quando faz organização de cenáculo, às vezes passa, né, o ano inteiro organizando, dá aquela confusão, correria, cansa e tal, né? Bota a lona e tira a lona, e bota som e coisa. Terminou o cenáculo, que tu viu aquela graça toda acontecendo, vai para casa para descansar o corpo, né? Porque a alma está renascida, rejuvenescida. Então, assim, que eu vejo assim uma grande coisa que a gente precisa fazer agora é restaurar nas pessoas esse desejo de servir o Senhor. Porque a alegria que nos dá servir é indescritível, né? Não tem nada no mundo assim que te dê essa alegria. Muito, muito bom assim a gente poder servir a Deus. Amém, amém. André, eu queria agradecer já a tua disponibilidade, né, de poder estar aqui hoje conosco. Quero dizer que a nossa comunidade, ela é fruto da renovação, né, é fruto desse fluir do Espírito, desse sopro novo do Espírito para a nossa igreja. Então, tudo aquilo que é a renovação, tudo aquilo que o André precisar também, nós estamos à disposição. E né? A gente junto, né? estava ali, a gente já falando sobre alguns projetos, e então a gente está à disposição, o nosso espaço está à disposição, aquilo que nós pudermos ajudar, vai ser sempre uma alegria, vai ser sempre um prazer, porque nós somos filhos, né, desse transbordar, desse fluir do Espírito, e nós precisamos, como tu falaste no início, né, nós precisamos devolver também ao Senhor tantas graças, tantas bênçãos que Ele nos deu e nos deu através dessa corrente de graça que é a renovação carismática. Sim. Eu queria deixar agora aberto também para te poder dar aí as tuas considerações finais e, enfim, se quiser deixar o convite para o pessoal, para algum evento, alguma coisa, também fica à vontade. A renovação carismática é um movimento de muita alegria, né? Porque é nascida de Pentecostes, é nascida de um tempo em que o Espírito vem sobre nós, né? O Espírito de Deus, assim como em Pentecostes, ele invade o nosso coração, invade a todos aqueles que vêm ao grupo de oração, e é por isso que a gente fala que é tão importante vir ao grupo de oração, né? Aqui na Catedral nós temos o nosso grupo terças-feiras à noite, às 20 horas, quarta-feira à tarde tem grupo Bom Samaritano também, né? Aqui na comunidade também tem grupo na quarta-feira à noite, sexta-feira à noite, né? Isso. Então, tem várias oportunidades para as pessoas virem e sentirem o amor de Deus. Se sentirem amados por Deus. É a primeira coisa que a gente tem que se sentir. Eu sou filho amado de Deus, sou único, né? Não existe ninguém que nem eu. Eu sou perfeito diante de Deus. Ah, mas eu sou careca? Cara, Deus me ama assim, me fez assim. Ah, o outro é gordo, o outro não tem dente, o outro, sei lá, o outro não caminha. Cara, nós somos perfeitos diante de Deus. Deus tem algo especial para nós com a nossa característica, né? Sim. Muita gente olha para mim, aquele altão careca lá é o André. Muitas vezes me falam, aquele lá é o pai da Duda. Não, nem sabe meu nome. Sim. Né? Então, assim, Deus tem para nós algo único. Amém. E não só para mim, tem para todos algo único. Algo que só tu pode fazer. Ah, mas eu queria pregar igual o Padre Léo. Ah, mas eu queria pregar igual, não sei. Ah, tem gente que não gosta da pregação do Padre Léo. Tem gente que gosta da pregação do André. Tem gente que gosta da pregação do Bernardo. Né? Tem gente que gosta da forma como a gente conduz. Então, assim, cada um do seu jeito, Deus sabe usar como instrumento. A gente tem que se aceitar e se permitir assim também. Não se cobrar ser melhor do que a gente é, assim, né? A gente tem que sempre melhorar, mas não cobrar-se. Ah, eu queria ser que nem o outro. Não.
Tem que ser como tu é, o melhor que tu puder ser. Se tu estiver fazendo melhor, Deus está feliz contigo. Amém. Né? Então, assim, para esse ano, eu convido que todos que quiserem conhecer a renovação possam vir. Então, nesses horários que nós falamos, aqui na Catedral, sempre vai ter alguém para acolher, para receber os pedidos de oração, para rezar. Nós estamos começando com um projeto também agora, que é a oração pelos doentes. Quem tiver doente em casa, quiser colocar para nós aqui, né, vem na Catedral aqui, deixa o nome, o endereço, um horário que ficaria melhor. A gente poder agendar uma visita para rezar pelos doentes também nas casas. É importante a cura do corpo, mas é muito mais importante a salvação da alma. Isso que a gente busca, né? E às vezes as pessoas dizem, mas tu quer que as pessoas converter elas para carismáticos. Se a pessoa vier uma vez no grupo de oração e se decidir a seguir a Cristo, para mim a gente ganhou uma alma. Porque ela pode seguir no ECC, no MCJ, no ONDA, no CLJ, na comunidade, em qualquer movimento ela pode se engajar. Tem pessoas que não são assim tão animadas, não gostam, né, de ficar mais, né, na dança, na festa, né, porque a RCC tu sabe o que significa, né? Reza, canta e come. É RCC, né? É o nosso movimento, a gente reza muito, canta muito e come bastante quando tem os retiros. Sim. Não, é a Renovação Carismática Católica. A gente é um movimento muito alegre, muito animado. Tem pessoas que são mais introspectivas, né? Que preferem um movimento mais calmo. Tem gente que gosta mais de criança, vai lá trabalhar no Onda. Então, a igreja está aberta para todas as pessoas poderem participar segundo a sua característica, né? Mas o importante é seguir a Cristo. O importante é sentir o amor, é sentir que o Senhor realmente está modificando a sua vida, está enraizado. Né? Por isso a gente diz assim, eduquem os filhos na fé, porque aquela raiz que está dentro dele, um dia vai germinar e vai ser uma pessoa boa. A nossa sociedade precisa de pessoas boas, precisa de pessoas que queiram realmente seguir a Jesus. Que não tenham vergonha de dizer que vão na missa, não tem vergonha de dizer que rezam, não tem vergonha de dizer que vão no grupo de oração. Hoje a gente vê assim, eu tinha conversado um pouco com o Nicolas antes, né? E uma das perguntas que ele me falou que a gente poderia conversar até seria o que fazer para atrair os jovens, né? E aquilo veio me martelando, assim, porque realmente o jovem hoje é o mais difícil de ser pescado, né? De ser convertido, porque o mundo está oferecendo tanta coisa, né? Sim. Só que hoje um dos males da juventude é a ansiedade, né? Hoje o celular, ele te traz o mundo na mão assim muito rápido. Aconteceu uma coisa lá na China, em 2 minutos já está no celular aqui, tu já está sabendo o que aconteceu. Uma guerra, um assassinato, uma coisa, né? As coisas ruins, principalmente, em segundos, né? Então, a ansiedade faz com que o jovem fique muito, assim, à mercê da droga, do álcool, de coisas que vão entorpecer ele, né? Vão deixar ele meio sedado. Então, a ansiedade faz com que a pessoa busque sedação. Ela busca uma sedação cerebral através do telefone, daquilo que vem para ele fácil, que ele não precise pensar, que ele não precise, né, se esforçar. O que a gente precisa? Mostrar para ele que existe um remédio para essa ansiedade, que se chama esperança, que se chama confiança. Quem espera em Deus e quem confia em Deus já tirou 90% do problema de ansiedade. Eu espero nele, confio nele, então eu sei que ele vai fazer o melhor. E eu sei que vai ser o melhor quando for o tempo melhor. E aí eu vou começar a ser batizado no Espírito, na confiança e na esperança, de que o Senhor está olhando por mim e está fazendo tudo que é melhor para mim. E que se eu confiar no caminho dele, eu vou chegar no final como vitorioso. Então, assim, a gente vê, eu já fiz vários atendimentos em clínica de recuperação também, a gente vê as pessoas que estavam lá e que realmente tiveram esse problema, não conseguiram, não tiveram ninguém que apresentasse assim, né? Às vezes a gente diz assim, é difícil, né? Mas se a pessoa não conheceu a Cristo, é culpa de quem? É culpa de quem conhece a Cristo não ter apresentado da forma certa. Sim. Então a gente tem essa missão, apresentar o Senhor como Ele é. Apresentar o Senhor
que ama, que restaura, que resgata, que abraça. Ah, mas o meu pai não me dá carinho. Teu pai não te dá carinho? Vem conhecer o Pai do Céu. Vem conhecer o Pai do Céu através dos irmãos da comunidade, ver se tu não vai ganhar carinho. Vem no grupo de oração, ver se tu não vai receber carinho. Ver se tu não vai receber um abraço. Ver se tu não vai receber aquilo que tu tá, aquela palavra que tu tá precisando. E aí tu começa a confiança em Deus. E a esperança de que Ele vai fazer sempre o melhor por ti. Então venha no grupo de oração, venha na comunidade, venha na missa principalmente, venha à confissão, faça uma boa confissão. Ah, mas eu me confesso direto para Deus. Gente, isso não existe. Eu me confesso com um sacerdote que tem um sacramento da reconciliação para que eu possa receber o Cristo em corpo e sangue. Esse é o Cristo que a gente precisa comungar, o Cristo que a gente precisa amar, receber e receber Ele no nosso coração, na nossa vida. Ele tem que fazer parte do nosso sangue. Então, quando a gente recebe a Cristo, a gente está em comunhão com Ele. A gente precisa disso. Essa é a mensagem que eu gostaria de dizer. Que nesse ano, então, a gente ame e decida-se por Jesus. A gente seja realmente pessoas que vão se entregar à obra e se entregar às mãos do Senhor. Amém, amém. Então, mais uma vez, muito obrigado. Quero lembrar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você não participou ainda aí nos comentários, deixa aí, se você quiser também seu testemunho. Nós vamos deixar na descrição do vídeo também alguns links das redes sociais do André, da renovação também da nossa diocese, para você poder acompanhar tudo aquilo que é renovação nesse ano, né? E já fica aqui o convite para que a gente possa, ao final desse ano ou início do próximo, retornar aqui contigo, né? Para ver aquilo que nós vivemos na diocese enquanto renovação carismática. Não esqueça, você é o embaixador do reino, você é responsável por espalhar essa cultura, espalhar esse batismo no Espírito Santo por onde você passar, aonde você estiver, ali você é responsável também por aquele lugar, tá bom? Então eu te vejo na próxima semana. Não esqueça, você é o embaixador do reino.